Quem são as pessoas que trabalham comigo? Ou quem deveriam ser as pessoas que trabalham comigo, né? Será que eu contrato pessoas parecidas comigo? Será que eu contrato pessoas que têm competências muito diferentes da minha, temperamentos diferentes? Quem são as pessoas que trabalham comigo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazendo ali como que a gente consegue formar uma equipe, né? Alguns pontos importantes que a gente precisa analisar. Quando demitir um funcionário? Quando promover um funcionário? São perguntas que invariavelmente elas permeiam, elas estão aqui na nossa mente, nos tirando atenção, puxando atenção e muitas vezes tirando a nossa paz de espírito, né? O que que as pessoas mais valorizam num líder? Me diz aí, o que que você acha que as pessoas mais valorizam num líder? Jackson, Fernando, o que que as pessoas mais valorizam num líder? O que que vocês me falam? Exatamente. Provavelmente você está pensando que o que as pessoas mais valorizam num líder é ele ser legal, gente boa, parceiro. Ontem nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre o líder bonzinho que tenta agradar, ele desagrada. Porque ele priva o seu liderado, priva as pessoas que estão à sua volta de desenvolvimento. E quando você priva alguém de algo importante, é só uma questão de tempo para que essa conta ela chegue para o líder. De uma forma, em forma de reclamação, de pedido de demissão, de incapacidade, de improdutividade. E se essa pessoa tiver uma mente muito forte, uma mente muito pautada em Colossenses 3:23, faça tudo como se fosse para Deus, é muito provável que você vai perder essa pessoa num curto espaço de tempo, porque ela vai dar o melhor, ela vai se dedicar com você, mas se ela não vê sentido no que ela está fazendo, se você não consegue caminhar com ela, ela vai ela vai te demitir. Não é você que desliga ela demite o líder. Já ouviu falar em colaborador que demite o líder? Olha só, Jackson, desligar o colaborador certo é muito importante. Tá certo, muito bom. Perfeito, Jackson. Desligar o colaborador certo que está dando errado, né, dentro da equipe. Muito bom. A gente vai falar sobre isso hoje também. Saber fazer essa leitura, o diagnóstico. Nem sempre, e é uma coisa importante falar antes da gente entrar nesse tema, nem sempre o líder sabe quando desligar. É um segredinho que eu vou contar para você. Nem sempre o líder sabe quando desligar. A gente acerta em todas, não. Às vezes, pode ser que você sim demita alguém, eu tome a decisão de desligar alguém, mas esse erro ele pode ser minimizado, né, com conhecimento, você estando próximo da equipe, acompanhando eles, para que você tenha uma liderança, uma gestão muito mais capaz e muito mais produtiva, tá certo? Muito bem. A coerência que existe entre a coerência que existe entre o líder, né, aliás, na pessoa do líder, entre o que ele diz e o que ele faz, determinam muito dos seus resultados. Determina se ele é uma pessoa que é mais ou menos respeitado pela sua equipe. Determina se quando ele fala algo, quando ele direciona a equipe, essa equipe já compra rápido essa ideia. E como que acontece essa coerência? Ela acontece quando você diz e quando você faz. Se está alinhado o que você diz e o que você faz. Então, por isso que a gente investiu boa parte desses dias, dos 10 dias que nós dedicamos à parte de pessoas, falando sobre a pessoa do líder, sobre mentalidade, sobre como esse cara se comporta, sobre como essa mulher deve se posicionar, sobre os cuidados que ela precisa ou ele precisa tomar quando ele assume uma posição de liderança. Porque o que vem desdobrando daqui para frente, o que vai acontecer nesse caminho, nessa jornada, é reflexo da liderança. E toda vez que eu me pego nessa situação, é incrível isso, né? Quando a gente cai nessa situação de lembrar de alguma coisa, fala, puxa vida, mas cara, não tá legal. A culpa é minha. Como líder, como gestor, como dono do negócio, como estando na frente de uma equipe, eu assumo a responsabilidade do que está acontecendo ali. Eu devo me posicionar. E todas as vezes que eu tentei me justificar, falar alguma coisa para um superior, um diretor, alguém que estava acima de mim em relação à minha equipe, no sentido de justificativa, eu tomei nos dedos, porque a responsabilidade ela é minha e a gente precisa entender isso. Um dia eu estava num coffee break, conversando ali com as pessoas, conversando com o meu chefe, com todo mundo,
E a gente estava passando por uma falta de produto muito grande na ponta, muito grande. A equipe trabalhando, sangrando, né, correndo para lá e para cá e tal, e a gente ajustando o processo. Um momento novo da empresa, uma startup. E aí eu cheguei para o meu diretor, ele estava parado num canto, cheguei a conversar com ele e eu queria mostrar a energia da minha preocupação sobre tudo que estava acontecendo ali. Eu cheguei com força mesmo, cheguei, olha, está acontecendo isso, produto, não sei o quê, e ele bem quieto, assim, paradinho, só olhando. Aí ele me falou algo bem interessante, ele olhou para mim e falou assim, Lindomar, nunca perca a essência do que te trouxe até aqui. Nunca se esqueça do que te trouxe até aqui. Igreja, meus queridos irmãos, irmãs, aquilo foi um tapa, não foi nem de luva, foi um tapa na minha cara de fato. Porque ali eu recebi um direcionamento, eu creio que foi de Deus através da vida daquela pessoa, desse diretor, que me colocou novamente no meu lugar. O que você precisa deixar para avançar, mas também é muito importante você saber o que está te levando para o resultado, para o sucesso. O que leva você a trabalhar através das pessoas? Qual é a coerência que precisa existir aí para que você consiga trilhar esse caminho e obter os resultados que você precisa? Existem ferramentas, direcionadores dentro dessa jornada que vão te ajudar a chegar no resultado que você precisa. Muito bem. Tem alguns pontos aqui que eu quero trazer. Eu vou deixar para trazer uma informação um pouquinho mais para o final aqui para vocês, tá? Que eu ia falar agora, mas eu acho que é importante falar de outras coisas antes para chegar nesse ponto aqui. A equipe, como formar uma equipe, como formar pessoas ali, atrair pessoas. Eu falei sobre isso também anteontem, sobre o líder atraente, né? O líder conquistador aí, né? O líder ou a líder conquistadora. Mas o líder atraente no sentido assim, ó, qual é o projeto que esse camarada tem? E se ele sair dessa empresa e for para outra montar uma equipe, eu vou junto com ele. Ou se ele tem um negócio, se ele está investindo em alguma coisa, eu quero estar junto com essa pessoa. Porque eu acredito que vai dar certo e a gente vai aprender muito e aproveitar essa jornada. Porque não é o resultado em si lá na frente. É essa jornada. Como que ela está sendo, com quem a gente está compartilhando essa jornada, com quem a gente está compartilhando esses momentos. Então a formação da equipe, ela é muito importante. Porque são as pessoas com quem você vai conviver diariamente. Principalmente, Lindomar, eu vou contratar todo mundo igual, muito parecido com o que eu sou hoje. Cara, imagina eu ter uma equipe com 10, 20 Lindomar, cara, não dá certo, não funciona. Eu preciso ter pessoas com um perfil mais ousado, eu preciso ter pessoas mais descontraídas, eu preciso ter pessoas que elas são, quem sabe, um pouquinho mais sérias, até porque perfil comportamental não define competência. Vou repetir, perfil comportamental não define competência. Então é um julgamento, é um pré-julgamento da nossa parte, a gente achar que um determinado perfil comportamental ele é melhor ou mais ruim do que outro. Então, perfil comportamental não define competência. Isso é muito importante. Mas tem um ponto relevante que a gente precisa cuidar na hora de contratar. Essas pessoas, elas estão alinhadas com os valores da empresa. Essas pessoas, elas estão alinhadas com os valores da empresa. Essas pessoas, elas estão alinhadas com os valores que são importantes para a companhia. Essas pessoas, elas têm uma predisposição de habilidades que contribuem para que os resultados, a empresa, o clima de equipe aconteça. Se você coloca uma laranja podre dentro de uma equipe, invariavelmente isso vai acontecer, porque você não consegue ler o coração dessa pessoa, você consegue perceber através de algumas ferramentas, fazer uma análise comportamental dessa pessoa, você consegue ter ali uma percepção de como aquela pessoa pode ser, como ela pode se comportar diante de alguns desafios, se ela é mais, como que eu posso dizer, se ela é mais tolerante à pressão, por exemplo, a resultados, se é mais voltada para a ação, ou é uma pessoa que planeja mais.
antes de executar. E existe o lugarzinho certo, a cadeira certa para cada uma dessas pessoas. Mas, invariavelmente, quais são os valores das pessoas que você está contratando ou que você está puxando para estarem próximas de você? E aqui é para a vida também. Quais são os valores dessas pessoas? Porque da mesma forma que você influencia elas, que você leva muito do teu conhecimento, daquilo que você é como pessoa, como essência, você também absorve, você também convive, você também é influenciado. Eu ia trabalhar no Rio Grande do Sul, lá com os gaúchos, e, rapaz, era muito interessante isso. Eu voltava de lá falando bar. Existe uma influência cultural, uma influência emocional. E o líder, ele precisa, ele não vai estar 100% preparado, pessoal. É outro ponto outro mito, digamos assim. Mito ou verdade? É mito. Você vai estar preparado? Não. Quando eu participei de um processo para ser promovido para liderança, essa foi uma das perguntas que me fizeram. O que falta para você ocupar uma cadeira de liderança hoje? Eu falei para eles, prática. E liderança, gestão é isso, é horas de voo. É você estar na prática, treinando, fazendo, acontecendo, errando, corrigindo, aprendendo, contratando certo, contratando errado, trazendo a pessoa certa, trazendo a pessoa errada, trazendo a pessoa que vai ser um braço forte, parceiro, trazendo a pessoa também que vai te derrubar. Mas existe uma solução para tudo isso. Quando eu Sempre quando a gente contrata, quando a gente monta uma equipe, a gente tem um olhar para construir uma equipe que você não precise demitir. Se for o caso, aliás, na pior das hipóteses, que essa pessoa seja tão desenvolvida ao seu lado, junto com você, dentro da liderança, que um dia ela tome a decisão de te deixar, de repente, para algum outro projeto maior. Mas eu vou explicar isso. Te deixar porque ela se desenvolveu tanto. Ela começou a construir tanta coisa. E quem sabe a empresa, o local, o contexto ali não tenha mais espaço para essa pessoa. E infelizmente isso acontece. Não adianta falar para vocês que a gente tem que criar condições. Cara, é um mundo de Bob aqui. Daí a gente está falando de ficção. Mas pode chegar uma condição, e eu já tive algumas pessoas na minha carreira profissional, que ela não vai conseguir avançar mais. E ela vai buscar algo melhor, algo diferente, algo que esteja mais alinhado com a perspectiva de desenvolvimento, de crescimento profissional dela. Só que enquanto ela cumpriu essa trajetória junto com você, ela deu o melhor dela, ela entregou mais, ela produziu resultados, ela foi uma boa influência dentro da sua equipe, ela fez com que as coisas acontecessem ao seu lado, por influência sua. Mundo de Bob, é isso aí. Alice no País das Maravilhas, né? E da mesma forma, você vai afinando a sua visão, tanto para contratar bem e que esse funcionário, se for o caso, que ele peça para sair para ir para algum lugar, ou para que você também tenha o feeling, a rapidez, a visão afinada de também desligar esse cara a tempo para ele não criar um problema maior junto com você. Então, claro que existe um caminho para isso, né? Você precisa dar feedback e tal, mas dependendo do que essa pessoa está fazendo nos bastidores ali, criando quando o líder não está, essa pessoa precisa ser desligada. E aí é uma outra reflexão importante que a gente faz dentro do processo da liderança, que é o seguinte: o que a minha equipe faz quando eu não estou presente? Quando eu estou presente, eu dou se mexendo, né? O pessoal começa a pegar as coisas, começa a ligar para cliente, se posiciona diferente, você fala, nossa, tá, né? A pessoa, quando o chefe vai trabalhar com ela, tá junto, próximos, né? Seja no escritório ou fora dele, na empresa, por onde você passa, você vê que a postura muda. Porque as pessoas, elas, olha, é o chefe que está chegando. Então ela se arruma diferente, ela traz uma fala diferente. E aí você precisa também desenvolver a habilidade de não ir pro emocional e achar que aquela foto é reflexo do que acontece no dia a dia. Acompanhar um pouquinho mais, cruzar os resultados com o que realmente está acontecendo no dia a dia dessa pessoa, tentar identificar as oportunidades ali para que ela consiga avançar mais e usar a sua capacidade de escuta e comunicação para você ficar quais são as pretensões dessa pessoa. Quando você foi casar, você não perguntou para sua esposa ou a mulher para o esposo
Quais são suas pretensões comigo? Nas entrelinhas, o que você quer saber? Cara, quais são os seus planos, suas ambições? Aonde você quer chegar? No que você acredita? E o líder, ele precisa ter esse dial. Lembra o rádio antigo, que tem aquela barrinha lá que você sintonizava nas estações? O líder, ele precisa ter esse dial muito bem afinado, de escuta e de fala. Porque quando você une essas duas coisas muito bem e você realmente está presente com a pessoa que está ali, que você está trabalhando junto, acompanhando, direcionando, você consegue pegar isso na comunicação dela, sacar isso na comunicação dela, pensar esses grãos de ouro, digamos assim, e você usa isso de forma positiva para impulsionar essa pessoa. Porque às vezes ela está falando e ela está falando até de uma forma inconsciente, ela não está nem percebendo o que ela está dizendo muitas vezes. Mas você saca isso e coloca isso num pedestal e fala, opa, peraí, ó, isso aqui é importante para você. E eu vou te ajudar a chegar lá. Ah, é uma viagem, é algo que você quer, é se desenvolver, é cadeira, é fazer, é ser promovido. Então tá, eu vou te entregar isso aqui. A gente vai montar um plano e eu vou te ajudar. Eu tenho percebido assim, ó, como existe uma necessidade, talvez muito maior do que há anos atrás, nos dias de hoje, das pessoas serem direcionadas. As pessoas estão carentes por direcionamento. Elas estão carentes por uma direção. Elas estão carentes por alguém que lidere muitas vezes e ajude elas a sair do ponto A para o ponto B na vida delas. De coisas que nem elas sabem muitas vezes o que precisa ser feito. O mundo ele está carente de lideranças, mas qual mundo? O mundo global ou o mundo que está à sua volta? As pessoas que estão com você, entendeu? É muito importante entender, compreender e fazer esse movimento. Olha só, a gente mal começou, né? Já está no final da live. 6h21, já estamos quase no finalzinho aqui. Então, a promoção de um funcionário, você conseguir promover ou desligar ele, diz muito sobre a sua capacidade de escutar, de conversar com essas pessoas, sacar esse grão de ouro tão importante do que pode levar ela para um próximo nível, que nem elas às vezes têm muita consciência disso, e através disso você fortalece a sua liderança, fortalece aquilo que você tem de melhor. O líder vai acertar sempre? Não. Pelo contrário, é um ser humano muito suscetível a falhas, mas ele está muito atento ao que está acontecendo. Ele está atento. Lembra do livro da Amy lá que eu comentei para vocês, O Poder da Presença? O fato de você ser promovido a uma gestão, uma liderança, assumir uma cadeira, isso já automaticamente na sua mente ela já te coloca num próximo nível, num próximo patamar. Já coloca você numa condição, numa postura de líder. Só que agora você precisa sustentar isso. Você precisa se posicionar. Você precisa avançar. E principalmente, dar sinais de que você é a pessoa certa para ajudar essa pessoa a sair do ponto A e chegar no ponto B. Tá certo? Muito bem, vamos ser a mudança que nós queremos na vida das pessoas, né? Uma frase muito conhecida. Mas vamos ser a diferença que as pessoas precisam e querem que a gente seja. Muitas vezes eu tentei fugir. Falar, não, eu vou fazer o que eu preciso fazer, vou gerenciar aqui, tá tudo certo. Não. Mas eu tive muitas conversas boas, muitas conversas difíceis com várias pessoas ao longo da minha carreira, da minha trajetória, que me ensinaram demais, demais, demais. Então você não pode enterrar aquilo que você tem de melhor para entregar para as pessoas, que é o seu talento, a sua identidade, aquilo que Deus deu como algo muito especial, um tesouro especial, e fez você ser único para transbordar na vida do próximo. Tem uma coisa para a gente finalizar, caminhar para o fim aqui, tem uma coisa muito importante entre você formar uma equipe, a gente falou muito sobre a questão da liderança, né? Mas agora trazendo para a equipe, olha só, a gente investe 7 dias falando do líder e 3 dias que a gente vai falar da equipe. É muito mais sobre você do que as pessoas que estão com você. É muito mais sobre o que você pensa do que o que as pessoas pensam de você. É muito mais sobre as preocupações que você tem sobre você do que o que realmente as pessoas pensam sobre você. É muito mais
sobre o que nós queremos, o que nós precisamos fazer, do que o que está à nossa volta. E tem uma coisa entre contratar, demitir, promover, perfil comportamental, você ter uma estrutura de contratação, atrair pessoas, atrair talentos para a sua vida. Tem uma coisa muito importante que você precisa cuidar, sempre, sempre quando você está construindo uma equipe. Depois da sua liderança, da sua presença ali no dia a dia na vida dessas pessoas, acompanhando elas, gerenciando, você não vai ficar 24 horas ali, né, um drone, alguma coisa, acompanhando. Não, você não consegue fazer isso. Até porque você precisa delegar, você precisa confiar. E o seu resultado, ele vem através das pessoas. Ele vem através do que essas pessoas estão fazendo por e com você. Da história que você contou, da forma que você abordou ela, do sonho, da visão que você está vendendo para ela. Não pelo produto, muitas vezes, mas pela visão. Como você está traduzindo essa pressão que existe dentro da empresa ou dentro do seu negócio para os seus colaboradores. Pode observar. Os grandes líderes que nós temos hoje, pessoas que você vê como referência aí nas redes sociais, ou até próximas a você de algum negócio, os líderes de sucesso, pode ter certeza, eles têm uma habilidade incrível de escutar e principalmente de traduzir uma estratégia, de traduzir uma pressão, de traduzir algo que às vezes não é fácil de digerir, através da habilidade de se comunicar, traduzir isso para a sua equipe e vender essa ideia, vender esse sonho, vender essa visão, fazer com que essa pessoa acredite nela e faça acontecer, para que ela use o tempo, a sua capacidade, o seu conhecimento, traga esse ecossistema pessoal dela de negócio em prol da empresa. Porque um funcionário ele pode te entregar um pouquinho, aquilo que ele precisa cumprir dentro de uma jornada de trabalho de horas, mas quando ele se sente respeitado, valorizado, ele se sente percebido por você como ser humano, pode ter certeza que ele entrega muito mais. Ele abre, ele deixa de blindar esse ecossistema pessoal dele, ele abre isso e começa a te entregar. Através de ações, atitudes, palavras. Ele se sente parte de algo muito maior. Por isso que eu trouxe para vocês a história. Ontem anteontem, se não me engano, a gente estava falando em uma das lives, acho que foi na quinta live, sobre a história dos Yankees. Não foi à toa que eu contei uma história, montei um enredo, criei digamos assim, uma cultura própria ali junto com a minha equipe, num momento difícil, falando dos Yankees e criando uma marca com eles ali. Isso não foi à toa. Eu precisava dar esse sentimento de pertencimento, de propósito, que às vezes a companhia, a organização, a empresa naquele momento, ela não consegue proporcionar. E aí volto novamente naquilo que nós temos conversado sempre. De quem é a responsabilidade? É do líder, é do gestor. Ah, mas a empresa não tá pagando prêmio, não sei o quê. É a responsabilidade do gestor. Não, Lindomar, mas eu não posso, eu não tenho autonomia para isso. Tá, mas você pode fazer alguma coisa. Você pode conversar com essas pessoas. Claro que a gente não vai ser incoerente, né, pessoal? Tem situações que realmente fogem da nossa mão, da nossa realidade. Só que eu, como líder, eu preciso me posicionar. As pessoas precisam ver, elas vão olhar para você no momento de crise, dificuldade, e vão falar assim, eu posso atravessar esse momento com essa pessoa? E quando você desce no nível da reclamação com ela, quando você senta na calçada e você começa a chorar na sarjeta, muitas vezes, essa pessoa olha para você e fala assim, ah, cara, se o meu chefe tá assim, tá tudo acabado. As coisas realmente estão ruins. E tá na hora de eu partir. E aí você potencializa o problema. Porque ao invés das pessoas verem você como alguém que supera desafios, que atravessa barreiras, elas vão ver assim e falar, cara, esse cara vai bem quando as coisas estão bem. Quando a porca entorta o rabo, ou quando tem que descascar abacaxi, esse cara ele não serve. Essa mulher não serve, esse gestor, esse líder não serve. E sabe o que fazem as pessoas saírem, muitas vezes, de uma organização, de uma empresa, do seu negócio, da sua equipe, daquilo que você está construindo? É quando ela olha para você e a referência que ela deveria ter de uma pessoa para cima, que vai, que acredita, claro que com coerência, não é o otimista, né, totalmente fora da realidade, mas uma pessoa, um chefe, um líder que está buscando solução, que está fazendo acontecer, ela olha, se você é a pessoa que critica, que fala, que reclama, que você dá um mau exemplo para sua equipe, você passa uma mensagem muito, muito forte, poderosa também, mas negativa, de que você não tem poder para ajudar ela a resolver os problemas dela. E lembre que
As pessoas trabalham primeiramente pelo seu próprio propósito, pelos seus próprios interesses. Num segundo momento, pelos interesses da empresa. Pelos interesses da empresa. E se você tiver muita sorte, souber trabalhar isso, pode ser que ela conecte esse ecossistema dela ao seu ecossistema. Quando você consegue chegar nesse nível de ganhar essa confiança e puxar essa pessoa, ela fala, é aqui, esse líder, essa pessoa é uma pessoa que vai ajudar eu sair do ponto A para o ponto B, que vai me ajudar. Por isso que identificar o que as pessoas querem e o que elas precisam e saber trabalhar isso na comunicação com elas vai fazer com que essa curva de retenção de pessoas, de um time realmente que faz acontecer, se sobressai na sua mão. Não é sobre dar resultado num curtíssimo prazo, pisando, arrebentando as pessoas. É sobre você saber se comunicar. É sobre você entender qual é o caminho que leva para o desenvolvimento individual de cada um. Ou se você opera numa grande massa, né? Por exemplo, numa gerência nacional, regional, ou até mesmo no seu negócio com vários níveis de colaboradores. Eu estava falando de negócio ali, a gente acabou abrindo mais o assunto. Pode observar, esses empresários, vendedores de muito sucesso, líderes de muito sucesso, eles sabem, eles dominam essa arte, essa habilidade de se comunicar, de levar para as pessoas fragmentos, parcelas, principalmente os benefícios e da direção, que conecta com a visão delas e criar essa conexão, esse sentimento de pertencimento. E para a gente finalizar, nós passamos aqui já um minutinho do nosso tempo, para a gente finalizar uma coisa que você deve e precisa cuidar muito, que será tema da nossa live de amanhã, é a liderança de bastidor. Quando eu não estou presente, quem está liderando a minha equipe? Quando eu não estou presente, quem está liderando a minha equipe? Olha só, eita Jesus, rapaz do céu. Essa pergunta me intrigou em alguns momentos da minha carreira. Quando eu não estou presente, quem está liderando a minha equipe? É o cara do sindicato, nada contra o sindicato, mas é o cara do sindicato? É aquele colaborador que só fala e não faz? Ou é o cara de alta performance? Como você fortalece uma pessoa que precisa e pode ser referência nos bastidores para você crescer, para você avançar? E aí você precisa estar muito atento. Você precisa estar muito conectado com a sua equipe, estar muito vivo para você elevar essa pessoa para um outro nível, para um próximo nível. Quem é a pessoa que está liderando quando você não está presente? Na maior parte das vezes, quando você não está presente, o que essa pessoa fala de você como líder, como chefe? Ela te fortalece? Ela te ajuda? Ela entende que se você crescer e avançar, ela também pode crescer? Isso muito é reflexo do que você também está trazendo para ela. De pisar em cima do seu ego, da sua insegurança e mostrar para ela e falar, meu amigo, eu tô caminhando para cima e eu quero puxar você, eu quero que você venha junto. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Quem lidera quando eu não estou presente? Pessoal, um excelente domingo. Tá gostoso demais falar aqui com vocês. De verdade, estou muito feliz. Feliz em estar aqui com você, compartilhando conhecimento e aprendendo. Porque eu tenho lembrado de tantas coisas dessas madrugadas, coisas boas da minha carreira profissional, da minha vivência. Tantas coisas maravilhosas aí que eu tenho certeza que é bênção na sua vida, tem sido bênção na minha e a gente vai prosperar junto cada vez mais e melhor. Beijo no coração, como diria um amigo, beijo! E até amanhã às 5h57 nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Nos vemos por aí. Deus abençoe e um excelente domingo.